Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amém? Esse é o momento onde Deus inaugura a visão no aspecto natural, iniciando o processo da visão, não por uma coincidência, no capítulo 12 de Gênesis, na vida do pai da visão no aspecto natural, Abraão. A visão começou na vida de Abraão, do ponto de vista natural. Deus prometeu que ia dar a ele uma grande multidão, que ia fazer dele um pai de nações, e cumpriu isso através dos seus bisnetos, os 12 filhos de Jacó, que não só conquistaram a terra prometida, como ali, por serem uma equipe de 12, cresceram, se multiplicaram e posteriormente governaram aquela terra e a governam até hoje. Amém? Então, nós precisamos entender isso, que faz parte do processo da visão. Aprendemos a ser discípulos, nos desenvolvemos como líderes. Essa visão tem o poder, né? Não é o poder dos apóstolos, não é o poder dos homens, mas é o poder de Deus de te fazer um líder melhor, de te fazer um líder mais forte, mais curado, mais preparado, mais ungido, né? E qual é o propósito de Deus de fazer isso conosco? Nos ensinar a sermos discípulos de Jesus e também nos fazer líderes preparados. Dieguinho, meu querido, agora descansa. Você não é por nada, não, descansa. Agora senta ali um pouquinho, fica ouvindo a palavra. Agora você vai ficar tranquilo, descansar. É verdade, você já ministrou o café inteiro. Faz 3 horas que nós estamos aqui, mas você vai ficar com cãibra no dedo aí. Pode descansar, tranquilo. É verdade, estou falando sério. Agora aproveita e ouve a palavra, que eu quero que você se multiplique em milhares de outros levitas ungidos como você. Em nome de Jesus. Vamos lá. Então, esse processo de Deus mas não é para ir embora, é para ouvir a palavra. Esse processo de Deus nos chamar para ser discípulos, nos ampliar como líderes, né? Deus estava fazendo o que aqui na vida de Abraão? Se revelando a ele, entrando num relacionamento com ele, mas ampliando a vida de Abraão, que estava lá no ostracismo, já velho, achando que os seus sonhos estavam morrendo, ainda dependente dos seus pais, né? Na sua mais avançada idade, já era um homem de 70 anos, que ainda vivia na casa do pai dele, não tinha construído os seus próprios sonhos, não tinha conquistado nada, e Deus se apresenta a esse homem para ampliá-lo, e para dizer, você vai ser um pai de nações, você vai ser um líder de uma grande multidão. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é isso, que a visão nos chama a sermos discípulos, a sermos líderes melhores, e a termos o foco em cada vida. Essa visão não é uma visão assim de receber uma multidão e desprezar esse ou aquele, ou tratar as pessoas como se elas não tivessem identidade no meio da multidão. Na verdade, nós seremos verdadeiros líderes de multidão quando nós aprendermos a dar valor a uma vida. Uma vida. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. Então, outro dia vi o pastor Fernandinho fazendo uma crítica lá na igreja da Lagoinha, dizendo que às vezes, nesse processo do crescimento que entra de uma forma meio megalômana, meio exagerada no coração das pessoas, as pessoas começam a perder a noção do detalhe, o valor das pessoas individualmente, o valor de uma vida. E diz assim, porque está entrando 100 por dia, pode sair 20, pode sair 30. Não, a Bíblia diz que se uma pessoa vai embora, a gente deve, como pastor, ir em busca dessa ovelha que se perdeu. O bom pastor deixa as 99 ovelhas em cima do monte e vai atrás da que se perdeu. Então não é um processo de salvação, de multiplicação, de massa, que faz com que as pessoas percam valor. Não, você vai ter uma multidão e no meio dessa multidão cada pessoa vai ser cada pessoa vai ter o seu valor, cada pessoa vai ser amada por você. Ainda que isso seja através de uma liderança compartilhada, né? Mas nós temos que amar cada vida que está conosco e entendermos que, ainda que o nosso foco seja em cada vida, é o propósito de Deus
que o seu resultado de crescimento e de multiplicação no ministério não seja pequeno, mas seja o crescimento e a consolidação de uma grande multidão. Eu quero te dizer uma coisa, meu pastor e minha pastora que estão aqui hoje, meus apóstolos que estão aqui. Deus quer te dar muita gente. Deus não quer te dar pouca coisa, não. Ele quer te dar muita gente. E tem uns que estão tão com dificuldade de acreditar nisso que não falaram nem amém. Eu vou falar de novo. Deus quer te dar muita gente. Vai ser muita gente salva na sua igreja. Você vai ser líder, não é de pouca gente não, não é de mixaria não. Você vai ser líder de uma grande multidão. Quantos creem nisso? Quantos desejam isso para si? Algumas garantias bíblicas desse assunto que eu estou falando, para você não pensar que eu fui tomado pela megalomania também, agora, todo mundo, a droga é essa, ser líder de multidão. Os caras estão muito doidos lá, diz que eles vão encher os estádios, que eles vão encher as avenidas, que não vai ter lugar para caber o povo que eles têm. Parece que eles estão tudo alucinados. Não, não é isso não. Isso vem do céu. Isso é desejo do coração de Deus. Porque se você pudesse ouvir nessa manhã, nessa tarde já, né? A batida do coração de Deus, a batida do coração de Deus é por vidas, é por famílias, é por multidões. Deus ama as multidões. A Bíblia nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus não quer milhares de pessoas indo para o inferno, indo para as trevas, o sofrimento eterno. Deus quer que o maior número de pessoas seja salvo. Deus ama vidas. Deus ama as multidões. Quando a gente recebe a visão no Espírito, quando nós recebemos a visão no Espírito, e ela é uma revelação dentro de nós, o sonho de multidões entra em nós. Nós entendemos que esse é um desejo do coração de Deus, que o maior número de pessoas seja salvo. Isso existia no coração do apóstolo Paulo, tanto é que a boca dele falava isso. A boca fala do que o coração está cheio. O apóstolo Paulo diz assim, me fiz grego para ganhar os gregos, judeu para ganhar os judeus, eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar o maior número possível. Então, nós temos que ter essa mentalidade, esse entendimento de líderes de multidão. Deus quer que nós sejamos líderes de multidão. Amém? Hoje, há bilhões de pessoas vivendo sobre a face da terra que ainda não conhecem a salvação que há em Cristo. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente tendo seu casamento destruído, tem muita gente vivendo longe dos seus filhos, tem muita gente vivendo uma vida de escravidão pelo pecado e sendo arrastados à morte, simplesmente porque alguém não chegou a eles ainda e revelou o amor e a salvação que há em Jesus Cristo. Então Deus está se importando sim com essa multidão que está lá fora. Hoje tem mais gente do lado de fora da igreja do que dentro da igreja. Então nós precisamos entender isso, que Deus quer que nós sejamos líderes de multidão. Deus, segundo o seu imenso amor, quer perdoar e salvar esses bilhões que ainda estão cegos e cativos pela consequência do pecado. A forma estabelecida pelo Criador para que haja este resgate é através de líderes que o próprio Senhor escolhe, capacita e envia a pregar a sua mensagem de arrependimento e salvação. Amém? Nós, pela revelação da igreja em células, no modelo dos 12, fomos chamados para sermos esses líderes entre o povo de Deus, mas não líderes de poucos, e sim líderes de muitos. Amém? O objetivo de Deus é que muitos sejam salvos. Ele diz na sua palavra que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Todos serão salvos? Não, mas a maioria vai ser salva. Não pense que o inferno vai estar lotado de gente, não, e o céu vai estar vazio, com umas poucas nuvens rarefeitas e alguns anjinhos deitados sobre elas, que vai ser você e os seus discípulos, sua família. Não. Vai ser uma multidão lá em cima, né? Porque a Bíblia é um livro que começa falando de multidão, em Gênesis, onde Deus promete que faria de Abraão um homem solitário, desistido e estéril, ele faria dele uma multidão, e ele termina falando de multidões lá no livro de Apocalipse, quando ele diz, multidões, multidões no vale da decisão. Então, é uma multidão que Deus tem para nós.
É uma multidão que Deus quer levar para o céu. Deus tem pressa de salvar os milhões que estão morrendo sem Cristo. Mas para que possa fazer isso, necessita de pessoas que decidam ganhar essas multidões. Jesus precisa de líderes de multidões. Você está entendendo isso? Isso fala alguma coisa com você? Tem alguém aqui que se candidata a realizar esse sonho de Deus? De ser um líder de multidão? Amém. Então vamos lá, para que as multidões sejam salvas, os discípulos que hoje estão na igreja precisam sonhar com elas, desejá-las e trabalhar por alcançá-las. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma fase que é a fase do despertamento desse desejo no coração. Depois, esse desejo desperta e as pessoas fazem uma conquista. Mas tem uma terceira fase que é perigosa, que é quando esse desejo começa a ser arrancado do coração dos líderes e eles começam a ser visitados pelo desânimo, pela acomodação, pela ideia da impossibilidade, e aí o crescimento e a multiplicação para. Tem gente que cresce até um certo nível, tem gente que conquista a sua multidão, mas se deixar entrar o conformismo, o desânimo, a incredulidade no coração, começa a voltar para trás de novo. Amém? Então, esse é um perigo que essa palavra aqui vai abordar hoje. Primeiro, precisamos manter vivo dentro de nós o sonho e o entendimento de que Deus quer sim que nós sejamos líderes de multidão. Não tem pecado nisso. Nisso não tem ufanismo, nisso não tem idolatria, nisso não tem exagero, nisso tem uma dose de amor verdadeiro por Deus, porque Deus ama as multidões e quer que elas sejam salvas. Amém? Aquele que ama multidões, aquele que fala de salvar multidões, ele não está pecando, não. Ele está, sim, agradando o coração de Deus, porque Deus deseja isso. Amém? E se o pastor de uma igreja sonhar com multidões, a igreja irá crescer. Mas se todos sonharem, a igreja irá conquistar a cidade, o estado e a nação. Amém? Este é o sonho que deve existir dentro de cada discípulo e dentro de cada líder. O fato de estarmos na visão M12 não quer dizer que já nasceu em nós um líder de multidões, pois alguns ainda estão tímidos e não decidiram nem sequer ter uma célula. Muitas vezes a gente vê que as pessoas estão lá dizendo: eu estou na visão, eu caminho na visão, eu sou discípulo da visão, mas ele não entendeu, né, que ser da visão, estar na visão e ter a visão em si é atender um chamado de ganhar vidas e ser um líder de célula. E a gente não pode deixar as pessoas nessa ilusão de dizer: eu sou discípulo, eu sou 12, mas eu nunca ganhei ninguém, eu não tenho uma célula, eu não tenho nem sequer a motivação, a aspiração de ter isso. A gente precisa orar por esses discípulos e precisa desatá-los, precisa dizer: filho, se você é da visão, se você está na visão, então vamos lá, vamos dar passos na direção dos frutos, porque Deus não só tem vidas para você, Deus tem uma célula para você, como Deus tem os seus 12, Deus tem as multidões para você. Amém? Nós precisamos plantar esse sonho de multidão no coração das pessoas, mas só vamos poder plantar no coração das pessoas se ele estiver no nosso. Amém? O líder de multidões é alguém que precisa nascer dentro de nós, através de algumas coisas que só o Espírito Santo pode despertar em nós. São 4 coisas principais. Primeiro, a paixão por Deus, né? O amor a Deus. É impossível uma pessoa amar multidões, querer multidões, trabalhar com multidões, se ela não tiver paixão por Jesus, né? Segundo aspecto, a convicção de que fomos chamados para resgatar a muitos. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver que Deus me chamou para isso. Terceiro aspecto, eu preciso também desse batismo de amor pelos perdidos. Eu não posso nunca deixar de me emocionar quando vidas vêm à frente e aceitam Jesus. Esse domingo, eu fiquei impressionado com o mover de Deus. Acho que mais de 40 pessoas aceitaram Jesus aqui no domingo. Verdade. Eu fiz o apelo, Deus me deu uma palavra a respeito do filho pródigo, um enfoque diferenciado dentro dessa revelação, né, dessa palavra do filho pródigo. E quando eu fiz o apelo aqui, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que vieram para frente, principalmente jovens, chorando, né? E às vezes a gente vê nessa hora que algumas pessoas, até alguns líderes na igreja, eles ficam como se eles estivessem indiferentes nessa hora, né?
eles não vibram com aquilo, eles não aplaudem, eles não... Essa hora eles começam a conversar, eles vão embora, eles vão no banheiro, eles acham que o culto já devia ter terminado. E eu disse no final do último culto, do terceiro culto que a gente faz no domingo, eu falei assim, se isso aqui, porque no último, os dois acho que foram 20 pessoas em cada um, somou umas 40 pessoas no culto da manhã e no culto da tarde. Mas no culto da noite foi um rapaz só, foi um filho pródigo que veio chorando aqui na frente. Um rapaz oriental, né, um japonês bonito, assim, um moço jovem, bonito. E ele veio com lágrimas nos olhos, e o choro dele me emocionou, e eu disse assim, nós não podemos perder esse amor, essa paixão pelas vidas perdidas, essa compaixão de ver as pessoas chegando, porque se esse momento perdeu o sentido para mim, esse amor que está dentro de mim, ele deixou de ser uma chama, ele está já se enfraquecendo, ele está se perdendo. Então, além da paixão por Deus, da convicção de que eu fui chamado para uma visão de abençoar muitos, eu também preciso ter amor pelos perdidos, e eu preciso do quarto aspecto, que é conservar a minha santidade. Muitos receberam uma visão para crescer e multiplicar, muitos receberam uma unção para discipular e para enviar. E não só fizeram um ministério grande, como abriram outras igrejas, mas depois o pecado veio, entrou na vida desses líderes e tirou eles da posição em que eles estavam, eles perderam tudo que eles conquistaram, e o rastro disso foi muita gente ferida, muita gente atordoada, muita gente desfocada no Evangelho. Isso tem acontecido nos nossos dias, queridos, e é com apóstolos da própria visão. Amém? Por isso, vocês que estão indo aí para ser ungidos apóstolos, pode ter certeza que virá uma unção nova sobre vocês, mas também um nível de desafio muito maior, onde vocês vão ter que vigiar e zelar muito mais pela santidade do que faziam antes. Amém? Porque se um líder perder a santidade, ele perdeu a unção, ele perde os frutos. Amém? Um líder de multidões precisa nascer dentro e fora de nós. Dentro, através de existir em nós o sonho de alcançar o maior número de pessoas possível. Fora, através de atitudes de fé, de santidade, de diligência e de amor. Então, dentro de mim tem a essência de um líder de multidão. Eu preciso sonhar com isso. Eu preciso acreditar que eu fui chamado para isso. Eu preciso ter essas multidões dentro de mim, como se eu estivesse gestando uma gravidez. Né? Isso é interior. Mas do lado de fora tem que ter a ação, tem que ter a fé, tem que ter o trabalho, tem que ter o testemunho, né? Porque o testemunho não é para dentro, o testemunho é para fora. O testemunho é o que as pessoas veem, é o que as pessoas leem de mim. E nesse aspecto, o líder que quer realmente ser um líder de multidão, ele precisa ser uma referência sempre de verdade, de justiça, de santidade, de retidão e de caráter. Amém? Então, que você tenha dentro de você a essência de um líder de multidão, mas que não falte nunca para você o aspecto exterior, que é de uma fé com obras, que é de uma atitude sempre firme, constante, de diligência e de amor na direção das multidões que estão vindo na sua direção. Quantos recebem? Não é um grande rebanho que identifica um grande líder, mas um grande líder que gera um grande rebanho. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí, Deus te chamou para ser um grande líder. Um líder não de pouca gente, mas um líder de uma grande multidão. Amém? Há quatro características indispensáveis ao perfil de um líder de multidões. Primeiro, anota aí, todo êxito se apoia numa palavra de apenas 2 letras, fé. Nós precisamos ser homens de fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira fé não é aquela que se apoia naquilo que se vê, mas naquilo que se crê, segundo as promessas de Deus. Eu não quero ficar estimulando a sua alma, eu quero impactar o seu espírito com a própria palavra de Deus. Já houve para você uma promessa de que você seria um pai de multidões? Isso que eu estou falando tem respaldo bíblico para você? Eu vou te mostrar que tem. Quer ver? Deus já te prometeu fazer de você um líder de multidão, como ele fez com Abraão? Já prometeu. Alguns não sabem, alguns estão pensando. Mas ele já te prometeu. É verdade.
Ele já te prometeu, é só você abrir a Bíblia. Porque essa promessa aqui é para você, é para mim e para você. Amém? Então, olha o que está escrito aqui, em Gênesis 12:2. Ele te promete isso. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Essa promessa foi feita ao nosso pai Abraão. E ele viveu essa promessa. Mas Gálatas 3:29 diz assim: e, se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Tudo que Abraão viveu é seu direito. Tudo que Abraão conquistou é sua herança. Deus prosperou Abraão, você vai prosperar. Deus alegrou o coração de Abraão, dando o sonho pessoal do coração para ele, que era um filho. Deus vai fazer isso com você também. Deus fez de Abraão uma multidão, isso é promessa para você também. É seu direito em Cristo. Amém? Então, Deus te prometeu isso. Se alguém não se contentou com essa primeira promessa, o senhor está somando um versículo com outro, ainda não estou convencido, tá bom, então vamos lá. Isaías 60:22, abre aí, por favor. Isaías 60:22. Comigo é assim, eu mato a cobra e mostro a espada. 60:22. O que diz aí, Todos os do seu povo, todos do seu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. A nossa multidão glorifica o nome de Jesus. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isto prontamente. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus. Então, a fé consiste em nós acreditarmos que a palavra de Deus é verdade. A fé consiste em nós olharmos para essas promessas e entender que somos herdeiros delas. E que podemos tomar posse delas. Porque se eu crer que essa palavra é para mim, ela vai se cumprir na minha vida. E eu digo para vocês que eu já tenho visto isso se cumprir. Amém? Quando eu estava lá sozinho, porque o meu primeiro casamento, um casamento antes de Jesus acabou, eu fiquei sozinho, fiquei sem família, fiquei longe dos meus parentes. Foi um deserto realmente ao qual o Senhor me levou para que eu tivesse um encontro com Jesus. E naquele tempo ali, existia um versículo que consolava, que confortava muito o meu coração. Muitos dizem, esse é o versículo da minha vida, né? E eu tinha aquele versículo que era o versículo da minha vida, Isaías 60:15, que diz assim, de abandonada e odiada que eras, de forma que ninguém mais passava por ti, eu te constituirei alegria e regozijo eternos. Então, essa palavra falava muito comigo, porque como é que eu estava naquele momento ali? Eu estava sozinho. Eu estava abandonado, eu estava rejeitado, eu tinha perdido a família, eu tinha perdido meus sonhos, eu tinha perdido tudo, mas o que eu ganhei no meio de toda essa perda? Eu ganhei Jesus. E junto com Jesus a promessa de ser uma bênção nas mãos dele. E ali continuava dizendo assim, que depois disso, os teus filhos vão chegar aos teus ouvidos e vão dizer, arruma-nos espaço para que possamos habitar, porque esse lugar é muito estreito para nós. E aí a gente vê que hoje isso está acontecendo. Hoje eu sou uma pessoa amada, requisitada, valorizada pelas pessoas, onde eu saio de uma reunião e entro na outra, eu saio de uma reunião e entro na outra, saio de uma coisa e entro na outra. Se eu fiquei devendo telefonema de volta, atendimento, aconselhamento para alguém, me perdoe, porque não é falta de vontade, é falta de condições e tempo para dar atenção a todo mundo que eu amo e todo mundo que quer falar comigo. Mas não estou falando isso para me ufanar, estou falando isso para exaltar a Deus, porque Ele nos tira da solidão, Ele nos tira desse ostracismo, Ele nos tira de sermos pessoas sem valor para o mundo, para a sociedade, e Ele nos põe num lugar alto, que é um lugar onde vamos ser amados, valorizados, procurados por multidões. Vai acontecer isso com você, você quer? Então dá um aplauso aí a Jesus.
Uma fé eficaz é fruto de uma alimentação permanente com a palavra de Deus, através da meditação e do ouvir da pregação. Não podemos desprezar a palavra. Por exemplo, hoje houve pastores que não vieram a esse café aqui, estão perdendo uma palavra tremenda, que vai consolidar dentro deles essa essência de qual é a vontade de Deus para a vida deles, que eles sejam líderes de multidão, que eles tenham o sonho do crescimento, porque quem sonha, conquista. Amém? Então, a gente não pode desprezar a palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre abraçados com esse livro aqui, sempre com esse livro diante dos nossos olhos. Como diz o apóstolo René, né? Em vez da gente ficar gastando horas no Facebook, coloque o book na Face. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, se alimente da palavra de Deus. Ela é o que promove a consolidação da verdadeira fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é simplesmente agir segundo a verdade dita por Deus em sua palavra, para guiar uma multidão. Então, não duvide e avance. Se Deus está dizendo que você é um líder de multidão, quem é o mundo, quem é o diabo, quem são as pessoas para dizer o contrário disso? É Deus que te chama por esse nome. É Deus que te escolheu para isso. E Ele é poderoso para te fazer suplantar todos os limites da sua própria alma. Ele é capaz de capacitar você no sobrenatural a vencer todos os desafios, a suplantar todos os seus limites humanos, a ir muito além do que as pessoas pensam ou dizem a seu respeito. Tem gente que diz, você não vai conseguir, você não tem competência para isso. Ignore essas palavras e se baseie nas que estão escritas aqui. Amém? Isso é a verdadeira fé. Outro aspecto da fé é não acreditar só em Deus e em sua palavra, mas em si mesmo. Sabe por quê, meu querido? Porque tem muita coisa boa dentro de você que foi Deus quem pôs. Você tem dons, você tem talentos, você tem virtudes, você tem qualidades. E o que Jesus faz conosco? Ele potencializa tudo que de bom existe em nós e arranca tudo que tem de ruim. Então, o segredo é nós nos submetermos a Ele, é nós deixarmos que Jesus nos discipule através de alguém. Sabemos que somos vasos de barro, temos consciência da nossa fraqueza, mas também sabemos que em nós está contido o poder do Espírito Santo. Amém? Você não vai viver essa visão, você não vai realizar com êxito a missão desta visão, que é gerar uma multidão de discípulos, na força do seu braço. Você não vai fazer isso em sabedoria humana, você vai fazer isso no poder do Espírito Santo. Amém? Esse poder está contido em nós, e ele nos leva a suplantarmos todos os nossos próprios limites. Com base nisto, devemos crer que temos um grande potencial, não por causa de algum dom natural, mas sim porque o Espírito Santo agirá quando dermos passos de fé. Quando você der passo de fé, Deus vai te abrir o mar. Quando você der passos de fé, Deus vai operar sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Amém? Eu sonhei durante muito tempo com esse templo que a gente tem hoje. Daqui a alguns dias nós vamos fazer um café lá. Você vai ficar muito feliz, você vai ficar maravilhado de ver que obra linda, que prédio bonito, uma igreja. Né? Poucas igrejas em São Paulo têm um prédio daquele nível, daquela qualidade, daquele tamanho. E isso é fruto do quê? De um sonho, que não ficou só na plataforma do sonho, não ficou só no limite do sonho. Foi um sonho que teve passos de fé. Foi um sonho que teve atitude envolvida. Então, fui ver, fui buscar. Sabia que eu tinha uma multidão, sabia que Deus ia me dar uma multidão. E num tempo atrás, eu já procurava esse prédio. Eu falava assim, um dia essa igreja aqui vai ser uma multidão. E a hora que ela for uma multidão, precisa de um prédio grande. Então comecei a andar, comecei a buscar, comecei a procurar. E chega uma hora em que a atitude da fé transforma o sonho em realidade. Amém? Hoje a gente olha e fala, meu Deus, a gente começou num predinho ali, do outro lado da rua, que não cabia 100 pessoas, mas também não tinha 100 pessoas para caber lá, só tinha 30. Verdade, quando o Ministério El Shaddai começou, tinha 30 pessoas. Quando a igreja foi colocada nas minhas mãos, tinha 30 pessoas. Hoje nós somos mais de 2.000 discípulos consolidados em processo de treinamento para o futuro. Amém? Então, isso é uma grande bênção. Isso é fruto de uma fé com obras. Amém? Então, não só sonhe, não só creia no que Deus tem para você. Dê passos nessa direção.
Digam uns aos outros: você tem um grande potencial, que não são seus dons, a força do seu braço, a sua sabedoria humana, mas sim a fé e a unção que Deus derramou sobre você. Amém? Pode aplaudir Jesus. A fé é um trunfo que põe uma pessoa realmente numa posição de liderança. Pois se ela crer de fato nas promessas de Deus, milagres de fato acontecerão. E esta pessoa não dependerá mais da fé de outros, ela dependerá somente da sua própria fé. Amém? Ou seja, eu não vou crer se a minha família crer. Eu não vou crer se os meus 12 crerem. Eu vou crer naquilo que Deus me prometeu. E Deus será comigo para me levar às conquistas. Conquistas que depois vão influenciar a minha família, os meus 12. Amém? Por que isso que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes tem pessoas da sua própria casa, pessoas que estão junto de você, duvidando de você, duvidando do seu sonho, em vez de te ajudar, te puxando para trás. Mas a fé em Deus, a fé focada no autor da promessa, vai fazer com que a promessa se transforme em realidade. Amém? Então não tire os seus olhos nem de Deus, nem das suas promessas, porque essa é a verdadeira fé. Através dessa rema, você terá fé suficiente para remover montanhas de problemas, mas também montanhas de discípulos. Exemplo, você crerá que as pessoas virão para o seu fruto fiel? E o poder da fé as trará do norte, do sul, do leste e do oeste. Amém? Não são os 12 que mobilizam o povo para vir no fruto fiel. É lógico que eles trabalham, eles são parte desse processo. Mas o que vai trazer essa grande multidão é a sua fé. É você crer que você tem uma multidão e que quando você convocar ela do reino do Espírito, ela vai se apresentar diante de você, em nome de Jesus. O papel de um líder de multidão é levar seu povo a crer pelo seu testemunho de vida, pela sua fé e pela pregação da palavra. Quando vivemos pela fé, aquilo que dissermos às pessoas que Deus fará, elas crerão e por crerem viverão milagres. Amém? A gente precisa plantar fé no coração das pessoas, sermos pessoas de fé e plantarmos a fé no coração das pessoas, porque quando a fé é semeada no coração e as pessoas creem, os milagres acontecem. A Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Seja um líder de fé, seja um líder de multidões. Amém? Segundo aspecto, um líder de multidão está sempre atento às necessidades do seu povo. Um líder de multidão vive sob a constante percepção de que o mundo ao seu redor precisa de Jesus. E ele permanentemente ora para que vidas sejam salvas. Então, um líder de multidão, ele tem carga no seu espírito. Ele se compadece, ele olha ao redor e ele vê que tem gente sofrendo, gente se perdendo, que tem gente morrendo e indo para o inferno. Então, ele não vai ser indiferente a nada disso. Ele vai orar constantemente e trabalhar para que o maior número de pessoas seja salvo. Amém? Ou seja, deve existir uma ambição santa em nós. Nunca se contente com aquele muito que Deus já te deu. Eu sei que muitos aqui já estão liderando ministérios grandes, fortes, mas não se contente, porque ainda que tenha muita gente dentro da sua igreja, tem muita gente ainda que está lá fora. Amém? Que pode vir fazer parte dela. Amém? Então vamos lá. Cabe aos líderes perceberem e suprirem quando essas vidas chegam, essas vidas que estão lá perdidas, elas chegam à igreja com muitas necessidades. As pessoas chegam com necessidades de toda a ordem, né? Sofrendo, com problemas espirituais, com problemas emocionais, com problemas financeiros. E cabe a nós, líderes, percebemos essas necessidades e suprimos a elas no campo espiritual, no emocional e no físico, direcionando os novos pela palavra, ensinando a eles sobre Jesus e o reino de Deus, mas também tomando a causa delas por causa da sua debilidade. Ou seja, entre num nível prático com seus discípulos. Entre num nível não só espiritual, de envolvimento com eles, mas num nível prático, de ensinar a eles a buscarem a Deus, ajudar uma pessoa a limpar o nome, a tirar os seus documentos, mudar-se de um lugar indigno, de uma favela, de uma comunidade lá onde existe morte, crime,
tráfico para um lugar melhor, um lugar digno, né? Ensiná-los a viver por princípios e a comprometerem-se com Deus e com a visão de Deus, que é salvar outros. Amém? Então, um líder de multidão, ele vai estar sempre atento às necessidades do seu povo, e ele vai entender que a necessidade do povo, como também já foi dito aqui, não é só de pão, não é só de comida, mas é de direcionamento espiritual. Pergunte ao seu discípulo como está a sua vida, seu casamento, suas finanças, mas também pergunte a ele se ele já testemunhou alguém, se ele já ganhou um amigo ou um familiar, e se ele deseja ter a sua própria célula. Cabe a nós mostrarmos às pessoas que uma das coisas que elas mais precisam fazer é servir a Deus, porque só realmente aqueles que servem são verdadeiramente livres. Amém? Às vezes a gente fica trabalhando as pessoas e o reino de Deus é apresentado para eles como uma fonte de solução das suas necessidades pessoais. Então as pessoas, elas são cristãs, elas estão ali buscando a face de Deus, as bênçãos de Deus, mas na verdade elas se tornam pessoas egocêntricas. E o evangelho não é egocêntrico, o evangelho é cristocêntrico. O evangelho, ele não converge para mim, ele converge para todos que Deus quer salvar através de mim. Amém? Então, nós precisamos direcionar os discípulos. Ei, filho, vamos lá. Cadê o testemunho? Cadê a vida nova que você vai trazer? Cadê o seu caminhar nos passos da visão? Eu preciso que você vá para a escola de líderes. Eu quero que você esteja comigo nessa equipe. Eu quero fazer de você um dos meus 12. E para isso você precisa estar direcionado na direção correta. Amém? Cabe a nós mostrarmos às pessoas que uma das coisas que elas mais precisam é servir a Deus. Amém? Porque só os que servem são verdadeiramente livres. Aqueles que não servem a Deus ainda estão escravos do seu ego. As pessoas ainda estão girando só em torno delas mesmas. Elas só estão preocupadas com a vida delas. Elas não aprenderam a olhar para o lado e ver que tem gente sofrendo ao lado delas. Invista em atender as necessidades de seus 12, da sua geração e das suas multidões, pois essa é a expressão prática do amor. Então, um líder de multidões, ele ama. Um líder de multidões serve. Um líder de multidões estará sempre atento às necessidades do seu povo. Amém? Terceiro aspecto. Um líder de multidão é quebrantado e obediente. Quebrantamento significa estarmos flexíveis, disponíveis, vazios de intenções particulares, dispostos a fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Jesus explicou isso, dizendo assim: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos outros iguais a si. Eu falei aqui do grão de milho. O grão de milho, para poder gerar a espiga que tem 1000 grãos iguais àquele, com vida, ele precisa morrer debaixo da terra primeiro. Então esse morrer aqui fala de nós renunciarmos aos nossos próprios sonhos, né? De deixarmos que Deus transforme a nossa vida, fazendo morrer no altar, fazendo morrer no reino de Deus os nossos próprios direitos, as nossas próprias vontades, os sonhos particulares. E é lógico que se você for um líder assim, você vai gerar outros discípulos assim, com essa capacidade, né, de gerar, de também fazer esse nível de renúncia. Um grande líder está sempre atento ao que Deus espera dele, e fazer a vontade de Deus é o anelo do seu coração. Quanto mais ele se entrega e mais se submete à autoridade de Deus, à vontade de Deus, mais autoridade e fruto ele tem. Amém? Quanto mais você se entregar a Deus, quanto mais você renunciar à sua própria vida para viver a vida de Deus, mais fruto, mais unção, mais autoridade, mais conquista, mais vitórias você terá em Deus. Quanto mais discípulo você for, mais autoridade e discípulos você terá. O inverso disso também é verdade. Quanto menos discípulo você for, quanto menos você depender de Deus e das pessoas, mais haverá gente não dependendo de você e não se importando com aquilo que você é e com aquilo que você diz. Então, se você quer ser um líder de multidão, seja primeiro um discípulo aliançado mesmo com Deus e com o seu líder. Amém? Porque isso é fundamental na visão.
Um líder de multidão sempre busca ouvir a Deus e receber suas ordens. Depois ele vai e fielmente as executa, né? Então, nós sabemos que a obediência traz bênçãos. E sabemos que a desobediência traz maldição. Quando um líder é obediente, ele gera uma multidão de filhos, de discípulos obedientes. Nós não podemos esquecer que nós somos a legalidade aberta no mundo espiritual para gerarmos muitos discípulos e que esses discípulos serão como nós somos. Então, se formos fiéis, geraremos discípulos fiéis. Se formos generosos, teremos muitos discípulos generosos. Se formos obedientes aos nossos líderes, teremos muitos discípulos que serão obedientes a nós. Essa é uma máxima do reino, esse é um princípio imutável do reino de Deus. Então eu preciso me esforçar sempre para ser esse líder, né, quebrantado, esse líder obediente, ainda que eu tenha conquistas, ainda que eu seja líder de uma grande multidão, eu não posso jamais deixar de ter coração de filho, de ter coração de discípulo, de ser uma pessoa quebrantada e obediente diante da palavra de Deus e diante do Espírito Santo. Amém? Então, siga pela rota da obediência, porque a obediência, segundo a palavra de Deus, traz bênçãos. Uma prova disso foi Saul, né? Saul foi colocado diante de uma multidão. Deus o levantou como líder de uma grande multidão, todo o povo de Israel. E Deus deu uma palavra de crédito para ele. Preste atenção que nós recebemos de Deus sempre palavras de crédito. Deus confia coisas nas nossas mãos. Deus nos dá uma unção. Deus nos abre portas. Deus nos dá uma visão. Mas se eu não me conservar na obediência a Deus e ao projeto de Deus, o que acontece? Eu posso perder tudo aquilo que Deus me deu. Saul foi colocado diante de uma multidão. Ele foi colocado por cabeça sobre uma grande multidão que era o povo de Israel. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. E a sua desobediência fez com que ele perdesse a sua família, todos os seus filhos morreram. Saul perdeu o reino, Saul perdeu a unção e Saul perdeu a cabeça. Quando a gente vai a Israel, todos os anos, no caminho para Galiléia, a gente passa numa cidade chamada Bet-Shean. E os guias perguntam, o que aconteceu aqui em Bet-Shean? É logo depois do Monte Gilboa. Diz assim, aqui perto, Saul morreu com seu filho Jonatas e os seus outros filhos, e a cabeça deles foi pendurada aqui no muro da cidade de Bet-Shean, né? Então era um homem de multidões, era um líder de multidões, mas o que comprometeu a liderança dele, a conquista dele em Deus? A sua desobediência. Então nós precisamos ser obedientes sempre, amém? Porque a obediência consolida todas as bênçãos na nossa vida. E último ponto, um líder de multidão não se deixa roubar do seu sonho. Amém? Esse aqui é o ponto-chave dessa palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Já estou terminando, viu, queridos? Josué, capítulo 14. Versículos 6 ao 14. Josué 14, versículo 6 em diante. O título é Josué dá Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes que o Senhor falou, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora
sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora o sou para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Preste atenção. Um dos perigos dessa visão de conquista, não da visão em si, mas do que pode acontecer no nosso coração. Sermos roubados do sonho. Perdemos a fé neste sonho. Perdemos o ímpeto por este sonho. A Bíblia diz que a gente deve ter cuidado até de não perder a alegria da nossa própria salvação. Então, uma pessoa pode até deixar de valorizar o fato de ter sido um dia perdoada e salva por Deus. Não tem gente que a gente encontra, foi salva, foi perdoada, foi abençoada, foi restaurada, mas você encontra a pessoa, ela está lá, ó céus, ó vida, ó dor, Senhor, deixe-me morrer, né? Porque a pessoa, ela se esqueceu, ela perdeu a noção da grandeza daquilo que Deus fez por ela. Tê-la perdoado todos os seus pecados, tê-la liberta da maldição e ter dado a ela a salvação eterna. Então, se nós podemos perder algo tão profundo e algo tão valioso, que é a noção do valor da nossa própria salvação, quanto mais a visão profunda do valor da salvação de outros, ou seja, da salvação das multidões. Você está conseguindo compreender onde eu quero chegar com essa palavra? Ou seja, há um perigo que todos vivem na sua chamada ministerial, na sua chamada na visão, na sua chamada para serem líderes de multidões, que é chegar num determinado ponto e se acomodar na conquista e começar a se deixar levar por um processo de desânimo, por um processo de descrédito, por um processo de, poxa, essa visão não dá certo, essa visão não funcionou para mim. E aí a gente vê o quê? Aquele fenômeno garagem, né? Tem gente que entra com o carro na garagem e já entra de ré, que é para sair fácil no outro dia, né? Então tem gente que entra na visão, mas já entra de ré, porque se não der certo eu saio rápido. E o que esse texto de Calebe, filho de Jefoné, está nos mostrando? Que a visão é uma aliança. Que a visão é permanecer do lado de um líder. Quem era líder de Calebe, filho de Jefoné? Josué. E esse líder ficou por 85 anos em aliança ao lado do seu líder. E o que foi o fruto dessa fé e dessa fidelidade? Primeiramente a Deus, porque diz, eu não deixei de seguir ao Senhor, e também expressou isso através da forma dele ser e dele pensar aqui na terra. Ele viveu 85 anos ainda com o espírito de um jovem. Eu quero te dar um conselho, você que é apóstolo, você que é pastor, você que é líder na visão, cuidado para você não ficar velho mais cedo do que o determinado por Deus. Quando a gente começa a nutrir incredulidade, quando a gente começa a não dar valor aos momentos que Deus nos propicia, de estarmos num discipulado, de estarmos num café, de irmos a Porto Seguro, de irmos a Manaus, de fazermos um fruto fiel, de enchermos um ginásio, de colocarmos uma multidão no estádio, alguma coisa errada está acontecendo dentro de nós. O líder de multidão, ele está sendo ameaçado de morte. O líder de multidão pode estar sendo sequestrado de dentro de nós. Porque a acomodação e o desânimo são duas coisas letais para essa visão.
Essa visão é uma visão que chegou com alegria. Essa visão chegou com renovo. Essa visão chegou com um batismo de entusiasmo. É ou não é, apóstolo Jairo? O senhor viu como essa visão chegou no Brasil? A primeira convenção da visão que a gente foi no Ibirapuera era uma coisa fantástica. As pessoas cantavam no louvor, jogavam suas roupas para cima. O levita disse assim, quando Jesus entrou em Jerusalém, que ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas arrancavam suas roupas e jogavam aos pés de Jesus, jogavam as roupas para Jesus passar em cima. Por quê? Porque aquilo já era uma visão profética da alegria que viria como fruto da salvação promovida por ele naquela cruz alguns dias depois. Então, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor já nos salvou, ele já nos libertou. E quando ele falou isso, o povo começou a arrancar roupa. E aquele Ibirapuera virou um ginásio cheio de roupa voando. Era uma coisa sobrenatural. Os encontros, quando as pessoas voltavam dos encontros, era uma alegria tremenda. Você deixou morrer essa alegria dos encontros na sua igreja? Pois eu quero dizer, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque Deus não mudou, a proposta não mudou, a unção não foi retirada. Nós é que paramos de dar valor a determinadas coisas que conservam o seu valor diante de Deus. Amém? Às vezes a gente entra num processo de acomodação e perde esse ímpeto interior, perde essa jovialidade espiritual aqui, ó. Passaram-se 85 anos e o homem estava com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. Se precisar, eu vou, se precisar guerrear, eu guerreio, se precisar rasgar os caras lá que nem pão na boca, eu rasgo de novo. Um velho de 85 anos. E às vezes eu vejo já alguns líderes da visão em posições elevadas, querendo se aposentar antes da hora. Queridos, eu quero dar uma notícia para vocês, ministério não tem aposentadoria, tá? Só tem sucessão. E se você perdeu o ímpeto e perdeu o ânimo, envia o teu sucessor logo, porque se você ficar aí no lugar que você não tem mais vontade de ficar, você vai começar a ser rolha. Você vai começar a ser estorvo. A obra de Deus não pode parar por nossa causa. Tem muita gente para ser salva ainda. Porque a gente está cansado, porque a gente está não sei o quê, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. Quando começa assim, tudo fica difícil, tudo é longe, tudo é caro, tudo é enfado. Meu Deus, o líder de multidão já foi embora faz tempo. É verdade. É verdade. Ó, eu, além de eu ser um profeta, eu sou o coordenador de uma visão num estado. E eu tenho visto, queridos, esse arrefecimento nos céus do estado de São Paulo. São Paulo foi crescendo na visão. 2010, Ibirapuera. 2011, Arena Barueri. 2013, Sambódromo. E a gente não pode deixar que venha entrar no nosso coração um retrocesso. Agora, o que aconteceu? Todo mundo quer particularizar a sua multidão. Você não pode formar uma multidão para você, essa multidão é de Jesus. Então, quando alguém pedir para você apresentar essa multidão que não é sua, se esforce para levar ela onde ela está sendo requerida. Amém? Olha, fizemos agora, poucos dias, tinha um evento aí que ia ser um evento para treinamento dos líderes da visão. Tudo bem, eu fui o primeiro a dizer, ó, queridos, essa data não é boa, é uma semana antes de Manaus. Estrategicamente está ruim isso aí, vai muita gente para Manaus. Tanto é verdade aquilo que o apóstolo França falou, de que a visão não está em falência, a visão não está decrescendo, a visão não está retrocedendo, que esse ano vai dar um overbooking lá em Manaus de gente de São Paulo. A visão está crescendo, a visão está multiplicando, a visão está dando seus frutos. Por quê? Porque tem gente que pagou o preço, que ficou firme nesse propósito durante muito tempo, e não sou só eu, muitos líderes fizeram isso. Então agora é a hora da colheita, mas na hora da colheita é a hora da alegria, é a hora do entusiasmo, é a hora de querer fazer a colheita até o fim. Amém? Sabe qual é o significado de Pentecostes? O povo ir diante de Deus, consagrar as primícias para dizer assim, Senhor, nos dá força e graça para a gente fazer a colheita toda, que é tabernáculos. Então esse tempo é o tempo da grande colheita.
A colheita que Deus tem para nós nesse tempo é a maior parte. Tudo que Deus já te deu no seu ministério pode estar trazendo uma falsa satisfação ao seu coração, mas ainda não é nada perto do que Deus quer te dar. Então você não pode deixar entrar no seu coração de forma alguma acomodação, desânimo, falta de entusiasmo, né? Assim como se diz, conformismo e argumentos que venham contaminar você a ponto de que você pare de sonhar, que você pare de contemplar o que Deus ainda quer fazer. Porque quando a gente se satisfaz com aquilo que a gente já tem, a gente quase diz assim para Deus, sem palavras, né? Chega, tá bom. Mas eu quero te lembrar o seguinte: as características de um verdadeiro líder de multidão é que ele tem a capacidade permanente de contemplar as necessidades dos outros. E se as suas necessidades já estão supridas, a de muita gente ainda não. Então a gente não pode parar de sonhar com salvar essas pessoas. A gente não pode parar de querer crescer. A gente não pode deixar de valorizar o sermos uma multidão. Porque essa multidão, que muita gente diz assim, às vezes, não entendo para que isso, para que esse trabalho todo de encher o Ibirapuera, de encher a Arena Barueri, de ir lá no Sambódromo. Eu quero te dizer que essa é o testemunho da vitória de Jesus na vida de muita gente. Esse é o testemunho de que a visão em células, no modelo dos 12, é uma visão de multidão. E quando esse testemunho é prestado de forma pública, muitos pastores que estão entristecidos, abatidos, cansados, falam assim, meu Deus, eu estou lutando tanto tempo, não consigo sair desses 50 aqui, dessas 50 ovelhas. Trabalhei 50 anos, consegui formar 50 ovelhas. Ovelhas porque todo mundo nasceu com ele lá e passou 50 anos, ficaram velhos, né? Então, quando olha para o testemunho da visão, fala assim, peraí, tem aí nesse negócio um negócio. Que negócio é esse? Que negócio é esse? E esse negócio vai ser procurado dentro de nós. Mas qual vai ser o nosso testemunho? Quando esses pastores novos chegarem para nós? Vai ser o testemunho do desânimo? Vai ser o testemunho da acomodação? Vai ter testemunho do isso dá trabalho? Eu acho que a visão está num processo de aperfeiçoamento. Posso te dar um conselho? Principalmente para você que já está um pouquinho mais avançado na visão, vou encerrar agora. Depois desse conselho, vou finalizar e vou te mandar almoçar. Diminua o ativismo. Uma das coisas que tem trazido um pouco de enfado e canseira nas pessoas, a ponto até dos líderes não quererem congregar o seu povo, não quererem ir para os eventos, não quererem fazer um fruto fiel no estádio, é que a gente sobrecarrega as pessoas durante o dia a dia, semanas e após semanas. Eu aqui no ministério, chegou uma hora que eu olhei para a agenda das pessoas, a gente precisa fazer isso, entrar no detalhe da agenda das pessoas. Pegue a agenda dos seus 12, pegue a agenda dos seus 144 e veja o que eles estão fazendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eles estão fazendo tanta coisa na igreja que eles não sabem nem quem é Jesus mais. Eles têm tanta coisa para fazer que eles não ficam mais com a família deles. Eles fazem tantas coisas na igreja, por obrigação, por hábito, por um ativismo, que eles não têm mais nem intimidade com o Espírito Santo. É verdade isso, queridos. Eu descobri isso aqui no meu ministério. E eu não estou falando para você pare tudo. Não, você vai orar, você vai procurar trazer para a vida do seu ministério e a vida não só sua, como dos seus discípulos, uma medida de equilíbrio, uma medida de moderação, onde as pessoas possam sim estar nas células, os que têm que fazer a escola de líderes, fazer a escola de líderes, os que têm que ir para o discipulado, ir para o discipulado, mas de uma forma em que as pessoas tenham tempo para Deus, para si mesmas, para a sua família, um dia para descansar. Se até Deus procurou um dia para descansar, imaginem nós precisamos de um dia para descansar. Então o que acontece? A visão, ela muitas vezes traz no nosso coração um afã pelo crescimento, um afã pelo resultado, e a gente sobrecarrega as pessoas a ponto de que depois elas ficam enfadadas. E isso começa a dar um efeito contrário, do povo não ter mais prazer e não ter mais alegria de estar na presença de Deus. Então reflitam sobre tudo isso, mas lembre-se de uma coisa, tudo começa na vida do líder, tudo começa no coração do líder. E eu, sinceramente, eu tenho visto em São Paulo uma coisa, isso que eu estou falando é profético, uma coisa ruim contra a qual todos nós temos que orar, que é esse arrefecimento, que é
essa acomodação, é um certo desânimo que começa a entrar no coração das pessoas, onde as pessoas começam a desacreditar do projeto de Deus, do mover de Deus e da busca por Deus. E isso nunca vai mudar, porque Deus sempre vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. Se você pagar preço para ser discípulo, você vai ter discípulo. Se você subir no monte para buscar unção, Deus vai te dar unção. Se você buscar a palavra para ter revelação, Deus vai te dar uma palavra poderosa para esse domingo. Porque todo aquele que busca, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Amém? Então nós não podemos deixar a busca por Deus, o entusiasmo pelas coisas de Deus, contaminar o nosso coração. Porque se nós ficarmos desanimados, como vai ficar o povo que ficou conosco? Desanimado também. E o que a gente vê aqui? Um homem de idade avançada dizendo, passaram-se 85 anos, e o mesmo entusiasmo, a mesma paixão, a mesma unção e força que eu tinha lá no começo, quando eu não tinha nada, eu a tenho hoje. E o líder dele disse assim, então fique aqui com esta cidade. Se você conservar o líder de multidão vivo dentro de você, Deus vai entregar a cidade onde você está nas suas mãos. Quantos aqui recebem? Então dá um aplauso a Jesus. Vamos orar, fique de pé. Você entendeu a mensagem? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, toca nela e fala assim, ânimo. Ânimo. Força. Entusiasmo. Alegria. Porque você é o líder de uma grande multidão. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero pode aplaudir o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa palavra. E quero pedir que realmente, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, segundo a Tua vontade revelada pela Tua palavra, esse líder de multidões, que o Senhor deseja que cada um de nós seja, ele possa nascer espiritualmente dentro de nós. Que nós sejamos gerados, formados e conservados pelo Senhor como verdadeiros líderes de multidão. Não deixe, meu Deus, que o cansaço, que o ativismo, que os anseios materiais, que as necessidades dessa vida nos roubem o sonho, nos tirem do foco, nos sequestrem, Senhor, do centro da sua vontade. Nós cremos nessa promessa feita ao nosso pai Abraão, de que somos herdeiros da promessa de sermos uma grande multidão, de sermos pais e mães de multidão, de sermos líderes de nações, a começar da nossa própria. O Brasil precisa tanto do Senhor, meu Pai. Existem milhões de pessoas que ainda vivem de forma dissoluta, com corrupção permeando as suas vidas, no engano da idolatria, no engano da adoração aos falsos deuses. Porque muitas vezes nós, como igreja, deixamos que o sonho seja roubado do nosso coração, saiamos do propósito, saiamos do foco da sua chamada, achando assim tempo para ficarmos achando defeito em tudo e criticando uns aos outros. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Vem curar, Senhor, a tua igreja no Brasil. Vem nos fazer primeiramente contigo. Que nós possamos realmente nos santificar, a ponto de termos uma visão clara do que é que o Senhor espera de nós. Eu oro pedindo, Pai, que tudo aquilo que tem desfocado a visão, que tem impedido as pessoas de verem o projeto e o propósito da visão, em relação ao futuro, tudo isso, meu Pai, essa miopia espiritual, que com certeza é fruto de pecados, venha a ser removida, porque nessa manhã nós te pedimos perdão por todo o pecado que tem abrigado
incredulidade do nosso coração, que tem semeado desânimo, apostasia, desobediência, desvio. Pastores que entram num projeto tão lindo como a visão e depois saem sem explicação, saem sem a mínima possibilidade, Senhor, de compreenderem ou de viverem aquilo que o Senhor preparou para eles. Que o Senhor os perdoe, que o Senhor os ajude a retornarem ao centro do propósito e que a todos nós o Senhor devolva ao primeiro amor. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor nos ajude a enxergarmos tudo aquilo que temos deixado de ser e de fazer, no sentido de que a visão possa ser na nossa vida esse batismo de alegria, esse batismo de entusiasmo, de fé, de amor, de compaixão e de conquista. Porque sabemos, Pai, que nesse propósito fomos chamados e cobertos por um manto apostólico que visa salvar as vidas, as famílias e as multidões, não só no Brasil, mas também nas nações da terra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa acender o fogo dessa paixão por Ti, dentro do nosso espírito. Que o Senhor possa tirar de nós toda a inapetência espiritual, toda a falta de apetite pela Tua palavra, toda a falta de busca pela Tua face em oração. Tudo aquilo, meu Deus, que nos tira do foco de amarmos, de servirmos, de gerarmos, Pai, uma multidão para Ti. Seja anátema, em nome de Jesus. E possamos nós, revestidos do Seu Espírito, vivermos a promessa de sermos líderes de uma multidão incontável e inumerável, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, em nome de Jesus. Amém. Só que aqui quem tem um líder de multidão vivendo dentro de si, dê um aplauso ao Senhor e um grito de júbilo!